Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto, nesta quarta-feira, 16 de março, com os seguintes destaques. Flamengo e Vasco iniciam disputa por vaga final do Estadual do Rio de Janeiro. Os jogos da última terça-feira, 15 de março, pela Copa do Brasil, com a surpreendente Portuguesa do Rio, eliminando Sampaio Corrêa e avançando à próxima fase da competição. Aqui na Europa, a classificação heróica do Benfica e a eliminação do Manchester United do português Cristiano Ronaldo na Champions League. E mais, futebol feminino com o Campeonato Brasileiro e outros assuntos do mundo do futebol. E é claro, né? O bate-papo do PB Desporto com Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, abordando essa classificação do Benfica, a eliminação do United, e também o início de trabalho dos técnicos no futebol brasileiro, visando aí a temporada de 2022. Daqui a pouquinho teremos a Copa do Brasil com essa surpreendente campanha da Portuguesa. Mas vamos agora começar o nosso bate-papo. Primeiro você aí, Maceió e Moraes. Como é que você viu essa classificação heróica do Benfica e a eliminação do United? Um abraço, Moraes. Olá, Júnior, tudo bem? Forte abraço para você, para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Essa campanha que o Benfica vem fazendo é uma campanha que eu poderia dizer muito acima da média e até da normalidade, porque recentemente, com Jorge Jesus no comando, o time do Benfica não conquistou nada, não alcançou nada, até que o técnico foi afastado, foi trocado no comando do Benfica. E a partir daí, o time está ocupando um espaço, um lugar de destaque dentro da Champions League. Então, eliminar o Ajax da Holanda, como aconteceu, o jogo que eu assisti e que o Benfica jogou muito bem. O primeiro jogo foi 2-2, o segundo jogo agora foi 3-2, pela soma, né, de pontos e de gols marcados. Foi 1-0, como tinha sido 2-2 no primeiro jogo, deu 3-2, uma vitória e um empate. Isso é fruto, e eu acredito e aposto sempre nisso, que é fruto da presença de um novo treinador, que teve uma nova ideia para colocar em prática dentro do Benfica, que hoje ocupa a terceira colocação no campeonato português, mas está a 6 pontos do líder. Então eu acho que isso é muito interessante para a campanha que o time vem fazendo na temporada. Sensacional! Temporada 2021-2022, o Benfica está dando um exemplo para o futebol da Europa, num país que a gente sabe que não tem tanta tradição de força no futebol da Europa, como tem a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, enfim, eu até acredito mais que Portugal hoje esteja rivalizando com o futebol da França, e é por isso que o Benfica vem aparecendo muito bem e faz uma bela de uma campanha, viu, Júnior? É isso aí, meu caro Jorge Moraes. O Benfica, de fato, merece todos os parabéns. Não vem muito bem, é verdade, na Liga Portuguesa, é apenas o terceiro colocado. Empatou no último final de semana em casa com o Vizela por 1-1, que pese ter jogado, sobretudo, o segundo tempo bem, mas não tem a menor chance de pensar em título. A diferença já é muito grande para o líder Porto e também para o Sport já é de 6 pontos a diferença, o Sport que é o segundo colocado, mas vem fazendo uma excelente Champions League, já está no top 8, os 8 melhores da competição, sorteio que vai ocorrer no final de semana, na próxima sexta-feira. O Benfica aguarda agora o seu adversário. De fato, apesar do bom time do Atlético de Madrid, mas não deixa de ser uma decepção a eliminação do United, do Manchester United em casa, no seu estádio Old Trafford,
o United do Cristiano Ronaldo, que havia brilhado, né, no final de semana. E é realmente um jogador que não precisa mostrar mais nada no mundo do futebol, né? Um dos maiores jogadores do mundo do futebol, mas a verdade é que o United está eliminado, o Benfica avança para a próxima fase da Champions League. Aliás, gravando aqui das ruas de Gandra, né? Aqui em Gandra, região do Portugal, do Café Mistura, da minha amiga Manuela, né? E local realmente muito aprazível aqui na bela Gandra, região do Porto. Para você, Antônio Manuel Góes, aí no Rio de Janeiro, a sua opinião com relação a essa classificação heróica do Benfica e a eliminação do Manchester United. Antônio Júnior, Moraes e gente conectada no PB Desporto. Sem dúvida, o futebol da Espanha, em particular da capital espanhola, está em alta nesta etapa da Champions League. Semana passada foi o Real Madrid, ao de virada derrotar com muita propriedade o Paris Saint-Germain por 3-1, com 3 gols de Benzema e uma atuação também exuberante de Modric e Vinícius Júnior. Desta vez, o Atlético de Madrid, que havia empatado o primeiro jogo com o Manchester United em sua casa em 0-0, foi para a decisão no jogo em que todos acreditavam que a equipe dirigida por Simeone iria jogar trancado na defesa para tentar no contra-ataque uma vitória e a classificação, mas o que se viu foi uma atuação exuberante da representação do treinador argentino, com a vitória por 1-0, fazendo seu gol aos 42 minutos do primeiro tempo. Com todo o esforço do Manchester United, com a esperada boa atuação de Cristiano Ronaldo, que havia feito diferença pela Premier League na semana anterior, nem assim a equipe de Manchester conseguiu sucesso. O Atlético de Madrid se impôs e garantiu a sua classificação para a próxima etapa da Champions League. Agora, a grande notícia épica, digamos heróica, foi a vitória por 1-0 do Benfica, gol do argentino de 20 anos Darwin, dentro de Amsterdã. Primeiro jogo 2-2 no Estádio da Luz, e com o Ajax, e nesse segundo jogo a equipe dirigida pelo interino Nelson Veríssimo, treinador que substituiu Jorge Jesus, partiu decidida para a conquista com uma atuação impecável em relação à entrega, em relação ao empenho total para se segurar na defesa e vez por outra ir para o ataque, teve essas oportunidades sim, e garantir a classificação. O futebol de Portugal está bem representado neste momento pelo Benfica. Próxima etapa vai depender do sorteio e do seu próximo adversário. Mas a verdade é que o Benfica se superou. E certamente os benfiquistas nem lembram mais de Jorge Jesus, Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes. De fato, uma classificação heróica do Benfica. E o Atlético de Madrid também de parabéns, eliminando o United no jogo da segunda mão, jogando no Old Trafford. Só uma adendo aqui, o Darwin, atacante do Benfica, é uruguaio, inclusive ele começou na base do Peñarol. O segundo assunto a abordar com vocês, primeiro você, Moraes, mais uma vez, é sobre esse início de trabalho dos técnicos que atuam no futebol brasileiro, agora com a presença maciça de técnicos estrangeiros. A sua opinião, hein, Moraes, sobre esse começo de trabalho dos treinadores no Brasil? Você sabe que o futebol aqui no Brasil, enquanto a gente tiver dirigente agindo com amadorismo no comando dos seus clubes, a gente sempre vai encontrar um culpado para os resultados negativos dentro de campo, que é o técnico de futebol. E que normalmente não demora muito esse treinador no comando de clubes profissionais, tradicionais do nosso Brasil, do nosso futebol.
Mas hoje em dia nós estamos contando com uma seleção de treinadores muito boa. Uma seleção onde você teve mudanças no Corinthians e que vai dar certo, o time do Fluminense que contratou o Abel de volta, trouxe o Abel de volta, o Palmeiras que vem mantendo já há um bom tempo o Abel Ferreira e quer permanecer com o Abel na próxima temporada, renovar por mais 2 anos, o Flamengo com o Paulo Souza que está dando certo, o Atlético Mineiro, o Fortaleza já com 2 anos do seu treinador. A gente vê o trabalho também no Red Bull Bragantino, que é um excelente trabalho. Enfim, o São Paulo começando a aparecer no cenário nacional com o Rogério Ceni. Então o que a gente precisa separar é o trabalho do treinador, o trabalho da diretoria como gestão e o resultado que está se obtendo dentro de campo. Normalmente a culpa é do treinador quando o resultado não vem. Mas o treinador, o técnico, ele pede os jogadores, ele quer formar o seu grupo e nunca o clube está à altura financeiramente na sua gestão para conseguir atender aquilo que o técnico quer. Ainda bem que esses clubes que eu citei estão num caminho muito bom e independente do resultado que venha pela frente, o que é que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, mas agora, nas temporadas dos estaduais, a gente está vendo que os clubes estão indo muito bem. E a resposta disso será dada com o equilíbrio dos times dentro do Campeonato Brasileiro, que começa agora, no mês de abril, viu, Júnior? Moraes, eu acredito que esse ano teremos competições no Brasil muito mais acirradas, muito mais disputadas, pelo nível dos técnicos presentes no futebol brasileiro, não só os estrangeiros, mas também os treinadores brasileiros que já demonstram há algum tempo fazerem um bom trabalho, desempenhando um bom trabalho, como é o caso do Barbieri, do Red Bull Bragantino. Para você, Antônio Manuel Góes, a sua análise com relação ao trabalho desses treinadores no começo dessa temporada, no começo de 2022. Dos treinadores advindos da temporada de 2021, sem dúvida, o português Abel Ferreira no Palmeiras é o mais consolidado. 2 Libertadores, uma Copa do Brasil e, embora aqui e ali contestado pelo seu estilo de jogo tipo Mourinho, que é o seu ídolo de Portugal, de um ônibus na frente da defesa e estocadas para o ataque, mas ele conseguiu implementar sua ideia de jogo, conquistou o elenco e conquistou consequentemente os títulos a que nos referimos. Outro que não podemos esquecer é o argentino Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza, que também garantiu a equipe da capital cearense para a fase de grupos da Libertadores da América desde 2022, com a equipe bem arrumada, reforçada agora, perdeu alguns jogadores, mas que vai partir para brigar no topo de nosso futebol. Dos recém-chegados, o turco Mohamed do Atlético Mineiro já recebeu a equipe bem armada, campeã brasileira da Copa do Brasil do ano passado, com o treinador Cuca, com alguns reforços e vai conseguindo a pouco e pouco implementar a sua ideia de jogo para o Galo de Minas. Mas recém mesmo chegado, o português Vitor Pereira recebeu uma equipe reforçada do ano passado e já começa a demonstrar a que veio para que a torcida corintiana realmente fique em verdadeira lua de mel com o novo treinador. Há boas expectativas e boas perspectivas para a equipe do Parque São Jorge este ano. Agora, entre todos, a maior responsabilidade em função da grande torcida do Flamengo é o português Paulo Souza. Aqui chegado com a responsabilidade de fazer a torcida, a crônica, enfim, todos esquecerem a época vitoriosa de títulos de Jorge Jesus, que já entrou para a história do clube, ninguém vai mais tirar de lá,
Mas o Flamengo, a vida segue, e o clube agora, apesar de ter a base anterior, mas o clube reforçado com nova perspectiva, com nova ideia de jogo, tática e estrategicamente, o treinador Paulo Souza já começa a ser reconhecido e, pelo andar da carruagem, já mostra a que veio para criar uma nova expectativa de jogo entre todos os participantes e competidores do nosso futebol. Aguardemos os resultados. Antônio Manuel, vamos aguardar, né, a sequência das competições. Agora, no Rio de Janeiro, a final, as semifinais do estadual. São Paulo também se aproximando da fase decisiva, como todos os outros estaduais. E depois, sim, as competições mais importantes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a Libertadores da América, Sul-Americana, enfim, as competições de mais peso no calendário do futebol brasileiro e sul-americano, com o trabalho dos técnicos no Brasil sendo colocados realmente em prática. Vamos acompanhar, vamos ver a sequência dos jogos para a gente ter uma definição, uma conclusão melhor desses trabalhos. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, Jorge Moraes em Marcel Lagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E na noite dessa quarta-feira, 16 de março, tem o primeiro jogo da semifinal, de uma das semifinais, a outra é Botafogo e Fluminense. Nessa quarta-feira, o primeiro jogo, todos os jogos no Maracanã, Flamengo e Vasco da Gama. As duas equipes aí brigando por uma vaga na grande final do Campeonato Estadual de 2022. Aliás, o Flamengo anunciou nessa última segunda-feira a contratação do zagueiro Pablo. Pablo, que jogou no Bordeaux da França e em outros clubes da Europa, e também foi muito bem na passagem de um ano pelo Corinthians, fazendo dupla com outro grande zagueiro, o Fabián Balbuena. Aliás, foi campeão brasileiro e agora vai vestir as cores do Flamengo. Pablo, que disse que o Flamengo, né, quando chegou, foi apresentado ao Flamengo, esteve no Ninho do Urubu, disse que o Flamengo tem estrutura e time de nível europeu. Flamengo e Vasco, portanto, fazendo o primeiro jogo no Maracanã na noite dessa quarta-feira. E, é claro, iremos repercutir essa partida na edição do Curtas do PB Desporto nesta quinta-feira. E no final de semana tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, campeonato que vem chamando a atenção com grandes partidas, grandes jogos nessa edição do Campeonato Feminino. As equipes de fato apresentando um ótimo futebol, uma disputa que promete ser bem acirrada esse ano. O Corinthians é de fato o maior vencedor dos últimos campeonatos no Brasil, mas agora, pelo que a gente está vendo, teremos jogos bem mais disputados e as equipes, claro, com muito mais estruturadas, com muito mais apoio, como é o caso do Flamengo, o próprio Palmeiras, o São Paulo, enfim, equipes que vão desafiar, como outras, o campeoníssimo Corinthians. Nos jogos dessa segunda rodada, o nosso Antena Arcanjo disponibilizando para vocês, tivemos Grêmio 1, Palmeiras também 1, Red Bull Bragantino 0, Ferroviária 1, Santos 4, São José 1, Avaí Kinderman 0, Cruzeiro também 0, Smack 0, Internacional 4, Inter aplicando aí um placar elevado, 4-0 no Smack, Crespon 1, Flamengo 3, Flamengo ganhando de virada a equipe do Crespon, 3-1, São Paulo 3, Real Brasília 1 e Atlético Mineiro 1, Corinthians 1. Empate nesse último jogo que fechou a rodada na última segunda-feira. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Inter é o primeiro com 6 pontos ganhos, superando nos critérios de desempate a segunda colocada, a equipe da Ferroviária. O terceiro colocado é o Flamengo com 4 pontos, mesma pontuação do quarto
o São Paulo. Em quinto, o Corinthians, também com 4 pontos, assim como o Palmeiras. Equipes que seguem aí na classificação abaixo do Flamengo, todos com 4 pontos, mas nos critérios de desempate, o rubro-negro carioca é o terceiro colocado. E é claro, aqui no PB Desporto a gente vai sempre acompanhar as informações, as notícias do futebol feminino. E pela Copa do Brasil tivemos na noite dessa terça-feira mais 3 jogos e a sensação, o resultado aí que, digamos, mais expressivo foi da Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa que vem fazendo bela campanha nessa Copa do Brasil, já tinha eliminado o CRB de Alagoas, do Maceió Alagoas, agora eliminando também o Sampaio Corrêa, 2-0 para a Portuguesa, avançando à próxima fase da competição. O nosso Antero Arcanjo disponibilizando para vocês os jogos, né, dessa rodada. Tivemos Portuguesa 2, Sampaio Corrêa 0, Atlético Goianiense 2, Nova Venécia 0 e a equipe do Guarani empatando em 2-2 com Vila Nova de Goiás. No tempo normal, nos penais, deu Vila Nova de Goiás 5, Guarani 4. O Goiás, Vila Nova, melhor dizendo, também avança à próxima fase. Ou seja, Portuguesa avançando, Atlético Goianiense avançando e Vila Nova também avançando à próxima fase da competição. Na edição do Curtas do PB Desporto nesta quinta-feira, iremos passar os jogos da noite dessa quarta-feira e mais informações também, é claro, dessa sequência da Copa do Brasil. Voltando aqui para a Europa para falar do Erling Haaland, jogador norueguês que é cobiçado por várias equipes do futebol mundial, mas o Real Madrid quer juntar o Erling Haaland e o Kylian Mbappé no ataque na próxima temporada dos merengues. Segundo o jornal Marca, o jornal espanhol Marca, os merengues querem fechar imediatamente a contratação do avançado norueguês e não quer esperar pelo verão, temendo a concorrência de outro poderoso clube, no caso o Manchester City. Apesar de, nessa altura, a cláusula de rescisão do Haaland está na casa dos 75 milhões de euros. O Real está preparado para desembolsar 130 milhões de euros e somando com outras questões, com outros gastos, essa transação pode chegar aos 350 milhões de euros com o Erling Haaland indo para a equipe do Real Madrid. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lembrando, quinta-feira, amanhã, dia 17, tem mais uma edição do Curtas do PB Desporto, repercutindo esse primeiro jogo da semifinal do Estadual do Rio de Flamengo e Vasco, Copa do Brasil e outros assuntos. A todos um abraço e até a próxima.